ouviu falar em ciclotermia nos tratamentos estéticos ou em choque térmico? Essa estratégia parece ser interessante, mas será que é boa para a gordura localizada? É possível fazer essa técnica com manta térmica e gel crioterápico e com gelo? Vamos descobrir tudo isso agora. Oi, aqui é a Nath, eu sou especialista em estética e cosmetologia e sua guia nesse universo dos tratamentos estéticos e cosmetológicos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar o choque térmico na estética para tratar gordura localizada, utilizando gel crioterápico e manta térmica para poder potencializar os seus tratamentos, mesmo que você nunca tenha utilizado essa combinação antes ou tenha receio, de utilizar, de aplicar essa técnica nos seus atendimentos. Ao longo aqui da nossa conversa, nós veremos o que é esse procedimento e como é que ele funciona, por que ele vai melhorar os resultados do tratamento da gordura localizada e se vai melhorar mesmo. Vamos ver o passo a passo do procedimento para que ele seja realmente seguro. E a gente vai ver, cuidados, riscos, contraindicações. Está preparado? Então vamos começar. Você sabia que o choque térmico é uma técnica inspirada na nossa própria biologia? Quando o corpo enfrenta mudanças bruscas de temperatura, ele entra em estado de alerta, acelerando a circulação e o metabolismo. E é exatamente esse princípio que a gente utiliza nesse protocolo estético. Eu vou falar como tudo isso acontece, mas antes a gente precisa definir alguns conceitos. A ciclotermia é uma técnica utilizada na estética que alterna temperaturas ao decorrer da sessão. Então, em momentos nós iremos trabalhar aumentando a temperatura do corpo e em outros momentos a gente vai trabalhar diminuindo a temperatura corporal. Isso significa que em uma mesma sessão a gente vai trabalhar a crioterapia e a hipertermoterapia. O termo choque térmico se refere a esse procedimento de ciclotermia. Mas quando a gente fala de choque térmico, isso chama mais atenção, não é verdade? Por isso que esse termo ficou aí mais utilizado e ele acaba sendo mais comercial. Agora eu tava aqui pensando, o termo choque térmico remete muito a algumas crenças, que a gente pode ter e situações antigas, Me diga se você já passou por isso. Eu lembro, que quando eu dormia na casa de minha avó e eu acabava de acordar, eu ia direto pra geladeira e abria a porta. Aí ela gritava, fecha essa porta, vai ter um choque térmico. Era assim mesmo, eu fechava a porta morrendo de medo. Ai meu Deus, vou tomar um choque aqui. Eu não entendia, o que acontecia nessa época. Eu achava que eu ia ser ali eletrocutada. Mas aí não, eu fechava ali, obedecia e fechava a porta. Eu lembro também de meu pai, quando ele tava ali, bebendo café. Então acordar de manhã, ele tava ali tomando o café dele de manhã. E a gente abria o congelador, porque a geladeira era perto, lá na casa de minha mãe. A geladeira, na época, era perto de onde a gente tomava café, a mesa lá de tomar café, aquela coisa toda. Aí eu lembro que meu pai estava aqui tomando o café dele, bem quente, E aí eu vinha... Eu, meu irmão, minha irmã, alguém, ia pegar alguma coisa no congelador que a gente abria. Aí ele já gritava, feche isso, você quer que eu tenha um choque térmico? Aí era um terror, O choque térmico era um terror. Então a gente não podia abrir geladeira quando tava tomando café quente, não podia abrir geladeira quando tinha acabado de acordar. E por aí vai, Por aí ia esse negócio. E você já passou por alguma situação assim também? Já me conte aqui que eu estou super curiosa. Mas voltando aqui pro assunto, esse termo choque térmico e ciclotermia não é assim à toa não. E vai se referir justamente a essa associação de temperatura, quente e frio. O gel frio, que chamamos de gel crioterápico, ele é rico em ativos como mentol e cânfora, que vai causar uma vasoconstrição inicial e depois uma vasodilatação reflexa. Isso ativa o metabolismo local e ajuda na lipólise, ou seja, a quebra da gordura. Agora imagine combinar isso com o calor da manta térmica. Será que o efeito vai ser potencializado? Iremos descobrir, mas eu quero descobrir mesmo se você está gostando desse assunto. Se você tiver, deixa aí o seu like no vídeo para eu saber que você está gostando e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui. A manta térmica é uma técnica muito utilizada em protocolos estéticos para poder promover o aquecimento da pele e dos tecidos, melhorando a circulação sanguínea, facilitando a entrega de oxigênio e nutrientes às células. Além disso, o calor estimula a atividade enzimática como a lipase hormônio sensível, que vai desempenhar um papel importante na quebra dos triglicerídeos,
que estão armazenados lá nos adipócitos. A elevação de temperatura vai acelerar o metabolismo celular, incluindo o metabolismo de adipócitos, que são as células ali que vão armazenar a gordura. Esse aquecimento ele vai ser essencial para poder preparar o corpo para tratamentos que envolvem a redução de medidas e também a detoxificação corporal. O frio, por sua vez, causa uma vasoconstrição, reduzindo temporariamente o fluxo sanguíneo. Essa mudança de temperatura vai promover um aumento da lipólise reflexa, porque para manter a temperatura corporal, o organismo ele vai precisar mobilizar a energia que está armazenada. E aí ele vai utilizar, esses materiais, esses ácidos graxos, que vão ser provenientes dessa lipólise. E ativa o tecido adiposo. Então o frio ele vai estimular a termogênese adaptativa, onde o tecido adiposo ele vai queimar caloria para poder produzir calor, contribuindo para a redução do tecido adiposo. E aqui a gente já consegue visualizar que os dois recursos eles vão ser ótimos para a gordura localizada, porque eles vão estimular a lipólise. O próximo passo é ver como fazer isso de forma segura com essa associação, então presta atenção. Eu vou começar a falar sobre os protocolos e eu já adianto que ter protocolos personalizados para cada cliente de acordo com as suas necessidades é fundamental. Eleva o nível de segurança do procedimento e possibilita melhores resultados. Então, se você tem dúvidas em criar esses protocolos e quer a minha ajuda para poder entender como criar esses protocolos e quer que eu te ajude nesse processo de criação, veja a minha consultoria de protocolos inteligentes. Lá vai ser, eu e você apenas para que eu possa te ajudar nesse processo. E aí eu vou criar, protocolos e programas de tratamento bem interessantes para você poder, utilizar aí na sua clínica, em suas clientes. O link para essa consultoria está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá. A melhor maneira de fazer a ciclotermia ou choque térmico é começando pela manta térmica. Então deixa a cliente na manta térmica por 20 a 30 minutos. Depois de retirar a cliente da manta, o corpo ele já vai estar ali aquecido, com a circulação sanguínea bem ativa. É nesse momento que o gel ou creme crioterápico pode ser aplicado, mas é importante respeitar um intervalozinho de 3 a 5 minutos. Esse tempo ele permite que a pele e a temperatura do corpo comece a se regular levemente, evitando um desconforto ali para a cliente e permitindo que o produto frio que a gente vai aplicar ele seja melhor absorvido. Ao aplicar o produto, distribua ele de forma bem uniforme, com movimentos suaves, com deslizamento, para poder evitar que o contraste térmico cause desconforto ou sensação desagradável para a cliente. Esse cuidado é especialmente importante em áreas mais sensíveis, como o abdômen ou parte interna das coxas. Nós temos vários recursos para a crioterapia, não é só o gel crioterápico não. Tem um fluido crioterápico, tem um creme crioterápico, tem a criofrequência e tem até o gelo. Então escolha qual recurso você tem e quer trabalhar. Agora cuidado com o gelo para não queimar a cliente. Esse aí é mais perigoso, é mais arriscado. Outra coisa, você sabia que essa sensação de frescor também estimula receptores nervosos na pele que vão ajudar a relaxar a musculatura? A cliente, além de tudo, ela vai sair também relaxada, o que é maravilhoso. Eu gosto bastante de fazer esse choque térmico ou ciclotermia. Estudos indicam que o uso de calor seguido por frio aumentam a mobilização de lipídios por conta do estímulo do sistema nervoso simpático, que vai regular a liberação de catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina. Essas substâncias elas vão ativar receptores beta-adrenérgicos nos adipócitos, o que vai promover a lipólise. Mas nem tudo são flores, a gente precisa ter alguns cuidados. Só que antes me diga se você costuma fazer muito esse procedimento ou se você nunca fez. Conta aí pra mim, eu adoro conversar com você, continuar essa conversa lá pelos comentários. Eu gosto bastante desse procedimento, da ciclotermia, fazia muito, ainda mais que aqui, onde eu moro, faz bastante calor. Então eu gostava, dessa associação. Então começava ali, com a manta térmica, finalizava, com o friozinho, a cliente já saía adorando, porque, tem é refrescante, é refrescante. Mas me conte aí, tem pessoas que moram no sul e aí é muito frio, Eu não sei como é o uso, da crioterapia nos lugares que são mais frios.
Se você mora, né, em algum lugar que faz bastante frio, me conte aí como é. Vocês preferem o calor? Vocês gostam de associar? Evitam o frio? Como é por aí? Eu prefiro muito tratamentos frios. Então, radiofrequência, criofrequência, eu prefiro criofrequência. Se a gente for utilizar um hiperemiante ou um gel crioterápico, eu prefiro gel crioterápico. Eu sou mais adepta ao frio. Eu não gosto de sentir frio. E eu sou muito friorenta, eu sinto muito frio. Mas nos tratamentos estéticos, eu tenho uma afinidade maior com o frio. Eu gosto mais dos procedimentos, né, que são, né, mais frios. Mas não sei também se é por conta da região. Como eu falei, né, aqui faz muito calor. Então pode ter a ver com isso, né? Vai que eu vou pro sul, chegar aí no sul, eu não vou querer criofrequência, eu vou querer a radiofrequência, que eu vou estar me batendo aí de frio. Então, possa ser que seja por isso, né? Mas me conte aí como é com você. Bora falar dos cuidados agora. A associação de calor e frio é geralmente segura quando aplicada corretamente por profissionais qualificadas e com os cuidados necessários. O choque térmico, ele é seguro quando há uma transição gradual de temperatura, quando a gente utiliza os produtos adequados e quando a gente faz uma consulta prévia. Então, a gente não pode pular a etapa da consulta, da avaliação. Não faça isso, tá? Isso aqui vai ser fundamental. Com relação aos riscos que envolvem o procedimento, a gente pode destacar desconforto ou dor, alterações circulatórias, lesão na pele como urticária ou queimadura, reações alérgicas e exaustão térmica. Essa exaustão térmica, ela pode causar sintomas como tontura, náusea ou fadiga. Isso ocorre principalmente em clientes que não estão hidratadas. Por isso que o procedimento ele deve ser evitado em pessoas com doenças circulatórias, como trombose ou insuficiência venosa, pessoas que têm sensibilidade extrema, né, ao frio ou ao calor, pessoas que têm urticária, né, pelo frio ou pelo calor, doenças crônicas descompensadas como diabetes, hipertensão, é contraindicado também em gestantes, e pessoas, né, que têm uma pele muito sensível ou que estão com alguma lesão, alguma ferida, alguma dermatite no local. Para garantir a segurança do procedimento, faça uma avaliação e consulta detalhada, controle a temperatura corporal, realize, né, um intervalo adequado. Então, aguarde alguns minutos entre o calor da manta térmica e a aplicação ali do frio. E monitore também, né, os sintomas da cliente. Então, vá conversando com a cliente ali durante todo o tempo. Isso também é importante. Agora que você aprendeu como o gel crioterápico e a manta térmica podem transformar os seus tratamentos, ainda tem algo que você precisa saber. Você sabe como utilizar a manta térmica corretamente em cada protocolo? Pois é, né? Pensando nisso, eu gravei esse vídeo aqui super completo explicando tudo sobre o uso da manta térmica nos tratamentos estéticos. É só clicar aqui nesse vídeo para você conferir. Eu te espero por lá e minha voz aqui já está se acabando. Já tô quase sem voz.